Que o Senhor nos abençoe. Aleluia, glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome dEle. Você pode se assentar no seu lugar se você estiver em pé. Vamos orar mais uma vez dessa mesma pegada, abençoando a nossa casa, a nossa família, crendo nas promessas daquele que pode fazer infinitamente mais. Ó Deus, em nome de Jesus, nós bendizemos, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, obrigado pela nossa família, cada uma com as suas peculiaridades, cada uma com as suas dificuldades, com as suas lutas. Ó Deus, cada um com as suas características, mas famílias abençoadas pelo Senhor. Sabemos que existem áreas, ó Pai, que precisam ser tratadas, ministradas. Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai, para que essas áreas sejam abençoadas, ó Pai, para que essas áreas sejam impactadas pelo poder do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos que o Senhor fale ao nosso coração, instrua-nos mais uma vez segundo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Como você já sabe, nós temos trilhado aqui em 1 Pedro. Deus tem falado ao nosso coração. Essa epístola que foi escrita para um tempo muito difícil, parecido com o tempo que nós estamos vivendo. E Pedro nos dá instruções maravilhosas para que possamos crescer, compreender, avançar, apesar da dificuldade, apesar da luta, crendo naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, da palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com o coração na palavra de Deus, nós queremos compartilhar esse texto. Amém? Vamos lá. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, de coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria com injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-te por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra todos aqueles que praticam males. Glória a Deus. Existem algumas coisas que os nossos filhos dificilmente experimentarão. Não saberão
ou talvez verão apenas em museu algumas coisas. Outro dia eu estava perguntando para minha filha se ela conhecia fita cassete. Ela disse: o que é isso? Hoje nem CD mais existe, quase que não existe, não é verdade? Mas uma coisa engraçada, que alguns vão lembrar agora, é quando a gente era menorzinho, que a gente instalava a televisão na nossa casa e colocava antena. Lembra daquelas antenas? Que alguém tinha que ir lá fora, ou subir no telhado, ou lá na laje, e ficar mexendo com o cano para ver a direção da televisão, a direção da antena, para ver se o canal sintonizava direitinho. Aí nós ficávamos lá debaixo gritando: tá bom, tá ruim, tá bom. Até que em algum momento sintonizava. Aquela chieira, aquele vídeo embaçado dava lugar a uma imagem límpida. E aí a gente descia e ia assistir aquilo que a gente queria assistir. Alguns canais não sintonizavam nunca. Não sei se já aconteceu com você. Mas por mais que a gente tentasse, não sintonizava, a gente não conseguia. Mas tinha canal que sintonizava e dava direitinho. Não é verdade? Pois é. Nesta noite, eu queria convidar você a sintonizar a sua vida no altar de Deus. A sintonizar a sua família no altar de Deus. É certo que muitas pessoas e muitas famílias, aliás, é fato que a violência doméstica tem aumentado nesse tempo. Isso se dá muitas das vezes pela falta de sintonia na casa, na família, entre as pessoas. Então, essa palavra dessa noite é para quem quer amar a vida e ver dias felizes. O tema dessa palavra é sintonizando com a felicidade. Amém? Sintonizando com a felicidade. E nós vamos começar de trás para frente. A título didático, para a gente aprender com mais profundidade ainda a palavra de Deus, você e eu vamos olhar para a Santa Palavra, começando do versículo 8 ao 12 e depois indo para o início do texto. Amém? Então, sintonizando a felicidade, em primeiro lugar, característica de pessoas felizes. O versículo 8 vai dizer assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Versículo 9: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você, com base nesses versículos, característica de pessoas que são felizes. Em primeiro lugar, pessoas felizes, elas vivem em harmonia com outras pessoas. Olha aí o versículo 8, a parte A: finalmente sede de todos de igual ânimo, mesmo espírito, harmonioso. Então, pessoas felizes são pessoas que vivem harmoniosamente. Aliás, quem tem a mente de Cristo foge de confusão. Quem tem a mente de Cristo aprende que as nossas diferenças, ao invés de nos separar, elas somam para que haja crescimento espiritual em nossas vidas. Mas o texto continua. Outra característica de uma pessoa que é feliz é a pessoa que se importa com as outras. O texto continua: de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos. Pessoas que se importam umas com as outras, agem com compaixão, na alegria, na tristeza, chora com os que choram, alegra-se com os que se alegram. Então, pessoas felizes são pessoas que cuidam, que abençoam umas às outras. Terceiro, pessoas felizes são pessoas que amam os seus irmãos em Cristo. O texto fala sobre amor fraternal, amor de irmão. Pedro vai reforçar essa ideia no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: tendo em vista o amor fraternal, amai-vos de coração uns aos outros.
Então, pessoas felizes são pessoas que amam os seus irmãos em Cristo. Tem mais. Pessoas felizes são misericordiosas. Olha para o texto. Tem misericórdia. Pessoas felizes, elas colocam a ideia, e eu gosto dessa ideia, eu já repeti aqui algumas vezes. Misericórdia, separando essa palavra, a gente aprende que misericórdia é o coração na miséria. Ou seja, nós vemos a dificuldade do outro e nós colocamos o coração na dificuldade do outro. A gente não passa de largo, a gente coloca o coração lá, ou seja, a gente se envolve. Quando nós nos envolvemos com a necessidade do outro, nós colocamos o nosso coração na causa dele e nós abençoamos. Isso é misericórdia. É a gente colocar o coração na dificuldade, na luta do nosso irmão. O texto continua dizendo que as pessoas felizes, além de misericórdia, são pessoas humildes. E humildade, eu acho que a melhor definição para humildade é aquela de Jesus, pegando uma toalha, uma bacia com água, e indo e lavando os pés dos seus discípulos. Isso é humildade, é despir-se de si mesmo, é abrir mão de si mesmo em prol do outro, para servir o outro, porque nós aprendemos com o Senhor Jesus, que maior no reino dele é aquele que serve, e servir, nós só vamos ser humildes de fato, queridos, quando nós servimos o nosso próximo. Uma vez eu perguntei aqui na igreja, qual é a pessoa mais humilde que você conhece? Aí o irmão lá no fundo levantou a mão e falou assim: sou eu mesmo, pastor. Nós rimos a beça, nós fizemos resenha com aquele irmão, ele é um querido, um amado, mas nós aprendemos que a humildade, ela se dá quando nós servimos, porque não adianta você querer apresentar-se ser humilde, parecer ser humilde. Quem quer parecer ser humilde tem o espírito de fariseu. Porque pessoas felizes são humildes na prática, elas vão lá e abençoam. Estão vendo? Pessoas humildes são pessoas de bons relacionamentos. Mas o texto continua, que pessoas felizes são pessoas abençoadoras, versículo 9. A ideia aqui do texto é de pessoas que abençoam outras pessoas, não pagando o mal com o mal, ou injúria com injúria, antes pelo contrário, abençoando, ou seja, bem dizendo. Não paga o mal com o bem, e no lugar das injúrias, usa de palavras brandas e amorosas. Como é lindo ver uma pessoa assim, que amorosamente declama palavras de amor àquele que vem com injúrias contra ele. A ideia, o significado de abençoar nesse contexto é orarmos pelos nossos inimigos. Sermos gentis para aqueles que nos perseguem, com palavras e ações amorosas que promovem o bem-estar do outro. São pessoas felizes, pessoas abençoadoras. Eu aprendi uma coisa, e eu acredito que seja uma grande verdade. Pessoas infelizes, elas querem transferir a infelicidade dela para os outros. Pessoas infelizes, elas querem transbordar as suas angústias, as suas dores na vida dos outros. E está cheio de gente destilando veneno por aí, querendo que você agarre-se na sua infelicidade, no seu veneno. Mas nós aprendemos, sabe o quê? A amar as pessoas dessa maneira e não interiorizar a infelicidade e a angústia dela. Por quê? Porque pessoas felizes, elas bendizem, elas abençoam. Versículo 10 vai nos ensinar que pessoas felizes são pessoas que sabem usar a sua língua. Usa a sua língua com sabedoria, com entendimento, como dizem em Provérbios: a morte e a vida está no poder da língua, e quem bem dela se utiliza, comerá do seu fruto. Então pessoas felizes falam coisas abençoadoras, ministram, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Pessoas felizes são pessoas que buscam a paz com perseverança, diz o texto: buscai a paz, empenha-te, olha o texto, empenha-te por alcançá-la.
Bem-aventurado, disse o nosso Senhor Jesus em Mateus 5,9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, filhos de Deus, aleluia. Pessoas felizes, em último lugar, são pessoas que têm intimidade com Deus. Olha o versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, pessoas felizes, além de agir com o bem-estar das pessoas, além de ter bons relacionamentos, elas atraem os olhos de Deus. Pessoas felizes, elas atraem a atenção de Deus. Por quê? Porque elas estão vivendo o evangelho do jeito que deve viver, andando com Deus do jeito que deve andar. E diz o texto que Deus está aberto para as suas súplicas, está aberto para o seu clamor. E o contrário disso é perigoso, porque diz que os olhos do Senhor, que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então quem vive os princípios, os valores de Deus, atrai a atenção de Deus. Quem abençoa o outro, segundo o apóstolo Pedro, atrai a atenção de Deus. Os olhos do Senhor estão postos sobre aqueles que andam em retidão, que buscam a presença do Senhor, que abençoam as pessoas, que têm bons relacionamentos. Amém? Pessoas felizes são assim. Mas em segundo lugar, nós vamos aprender nesse texto que tem característica agora de homens casados felizes. Eita glória! Homens casados felizes. O versículo 7 vai dizer assim: maridos. Ah, mas o adolescente agora saiu da sala, parou de falar comigo porque vai falar de marido. Ô santo varão, você não quer casar não? Ô varoa, você não quer casar não? Fica aí, calma. Deus vai falar com você e já vai te dando a dica de como que você deve se portar. E você que é casado, fique atento, com a orelhinha em pé, porque Deus vai continuar falando aos nossos corações. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sintonizando com a felicidade. Em primeiro lugar, característica de pessoas felizes. Em segundo lugar, características de homens, de maridos felizes. Irmãos, o texto vai começar falando sobre a submissão da mulher. E nós vamos falar sobre isso. Mas a submissão da esposa não dá direito ao marido de ser rude ou um déspota. O uso do termo igualmente, olha, maridos vós, igualmente, direcionado de semelhante forma, aos maridos. Para quê? Para que eles aprendam que existe um nível espiritual nisso aí, e que eles devem também compreender a profundidade desse nível espiritual da relação homem e mulher, para que eles sejam uma bênção na vida da sua esposa. Então tem muitos achando que a submissão da mulher é uma plataforma confortável para que ele explore a sua esposa, para que ele seja um déspota, um cavalo, alguém que vai humilhar a sua esposa. Não, querido, não. Homens felizes não agem, maridos felizes não agem dessa maneira. Mas o texto vai dar algumas dicas para nós que somos casados e para você que quer casar. Primeiro, homens felizes, maridos felizes, vivem a vida comum do lar. Vivem a vida comum do lar. E o que está na mente de Pedro, quando ele fala assim, que esses homens vivem a vida comum do lar? O que o Espírito Santo colocou no coração dele? A ideia é a seguinte: são maridos que moram na mesma casa e dormem na mesma cama. Aí você fala assim, mas é óbvio,
maridos têm que morar na mesma casa e dormir na mesma cama. Mas é isso que acontece hoje em dia? Parece óbvio, mas infelizmente não é tão praticado em nossos dias. Porque tem muito homem casado, morando fora da sua casa. E alguns ainda com o pezinho na casa da mamãe, do papai. E algumas com o pé na casa da mamãe, do papai. A ideia aqui é morar, é deixar, viver a vida comum do lar, é deixar pai e mãe e se unir com a sua mulher e dormir na mesma cama. A ideia do texto é viver a vida comum do lar. Não é, santo varão, você ir deitar no sofá para ficar assistindo TV até o final, até a madrugada, e essa mulher dormindo com a cama. Tem cônjuge que vai dormir com a cama. E o Senhor está falando para a gente assim, para dormir na mesma cama. Então se programe para que vocês durmam no mesmo horário. Porque muitas vezes é nesse momento que a sua esposa, varão, vai dormir e você fica sozinho na sala, que o Satanás coloca um demônio para perturbar a sua mente e assistir coisas que não prestam, ou acessar coisas na internet que não prestam. Por isso que o texto está dizendo isso. E tem uma aplicação profunda e abrangente para o nosso coração. Viver a vida comum do lar também é ter relações sexuais com a sua esposa. É ter uma vida ativa sexualmente. É a ideia do texto. Ter uma vida sexual ativa. Por quê? Porque, eu não sei, eu acho que é minoria, mas eu já ouvi reclamação de esposas que os maridão estão correndo do fogo. Varão, me ajuda. Vai dar um jeito de fazer uns exercícios físicos, de tomar uma vitamina, santo varão, para você ficar sustância. Amém? Preste atenção nisso. Por quê, pastor? Porque relação sexual é bênção de Deus para o casal. E a Bíblia diz que você, varão, não é dono do seu corpo. E nem você, senhora, é dono do seu corpo. Mas eu vou falar só com homem, porque a parte da mulher está chegando. Homens felizes, é ou não é, varão? Vivem a vida comum do lar. O que mais? A ideia do texto é proibir separações desnecessárias. Não se pôr o sol sobre a vossa ira. Essa coisa de beleza, nós estamos deitando na mesma cama, pastor, mas é um virado para um lado e outro virado para o outro, emburrado, dando cotovelado no outro, para ver se o outro desconfia de alguma coisa e conversa. Vida comum do lar é isso, varão. Homens felizes vivem dessa maneira, agarradinhos, próximo da sua esposa. Então está proibindo separações desnecessárias, de cunho orgulhoso, soberbo. A ideia do texto também é mútua comunhão de bens. Eita, Jesus, mexeu no bolso. Quando a gente casa, não tem meu e nem seu. Quando a gente casa, é nosso. O que é seu é meu, o que é meu é seu, no casamento. Viu? Isso aí eu falei para a Viviane, não é para você não, viu, irmão? O que é meu não é seu não, é da Viviane, amém? Mesmo porque não tem muita coisa não, tadinha. Você está entendendo? Mútua comunhão de bens. Tem gente brigando por causa disso, meu Deus. Gente que está se perdendo porque está preso nas coisas materiais. Maridos precisam estar preparados para dar vida para sua mulher. Maridos felizes são esses, que dão a vidas para suas esposas, como diz Paulo no capítulo 5 de Efésios. Maridos, amai as vossas esposas e deem a vida por elas, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Homem feliz é esse. Não é o cara que fica com o coração dividido. Eu disse aqui em outra mensagem, acho que foi domingo passado. Homem macho de verdade não é o que tem várias, mas é o que sustenta e mantém uma, e que vive com uma com qualidade. Homens felizes são assim, porque eu não conheço um adúltero feliz, não conheço, e você nunca vai conhecer nenhum adúltero feliz. Sabe por quê? Porque o adultério apodrece a alma. Segunda característica de homens felizes, além de viverem a vida comum do lar, eles têm discernimento. Maridos cristãos precisam conhecer as variações de humor das suas esposas,
sentimentos, medos, esperanças. Precisa ouvir com o coração, ouvir com o coração, ouvir com o coração, porque elas precisam ser ouvidas, santo varão, e falar a verdade em amor. Quando for preciso falar, fale em amor com essa santa varoa, em nome do Senhor Jesus. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Isso vai gerar felicidade, isso é resultado de um marido feliz. Trata uma mulher como se estivesse lidando com uma flor, trata a mulher como se estivesse lidando com algo sensível. Tem homem que trata a mulher como se estivesse tratando com outro homem. Falta ali conhecimento, falta tato. Ô varão, se você age desse jeito, procura aconselhamento, para você ser um cara mais carinhoso, mais atencioso para sua esposa. A Bíblia diz que você tem que ter discernimento. Discernimento é observar com atenção e ver quais são as necessidades dela. Terceiro lugar, homens felizes sabem que a sua mulher é mais frágil. Sim, não adianta, irmãzinha. Você é estruturalmente mais frágil. E os homens precisam saber disso. Marido precisa tratar a mulher com cavalheirismo. Precisa ser romântico, carinhoso, atencioso, amável no trato. Deve dirigir-se constantemente a ela, como nos ensina Provérbios 31, 29. O marido chega, fala isso aí para ela agora, eu vou falar, você repete aí. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu sobre todas sobrepujas, a todas sobrepuja. Vamos repetir? Tu, lá, Provérbios 31, 29, tem que gravar esse versículo. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Diga isso para ela. Tu, santa varoa, a todas sobrepujas. Ah, meu irmão, nada fere mais uma mulher do que um marido casca grossa, rude no trato. O marido deve tratar sua esposa como um vaso raro, belo, frágil, que contém um tesouro precioso. Cuida dela assim, ó, direitinho, varão. E finalmente, homens felizes são homens que tratam as suas mulheres com dignidade. As mulheres não participavam do culto grego ou do culto romano, até mesmo no culto judaico elas eram excluídas. No culto grego muitas vezes eram usadas, mas no cristianismo as mulheres têm iguais direitos espirituais, herdeiras da mesma graça, não há diferença. Por isso nós estamos aqui, mulheres trabalhando, mulheres louvando ao Senhor, mulheres participando da mesma graça de Deus. E finalmente, irmãos, características de mulheres felizes. Primeiro, pessoas felizes. Segundo, homens felizes. Terceiro, mulheres felizes. Vamos lá. Engraçado, né? Eu não sei se você notou, mas Pedro vai gastar um versículo para falar com os homens e 6 versículos para falar com as mulheres. Será que elas precisam entender as coisas mais detalhadamente? Elas são mais detalhistas. O Espírito Santo sabe, varão, que você é mais detalhista. Sabe sim. Para o homem é assim, ó, pai, pum, falou uma vez, né? O homem entendeu, pelo menos deveria. Agora a mulher tem que explicar com mais detalhe. Aí por isso que ele vai usar o versículo 3, ele vai falar até sobre maquiagem no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, até sobre maquiagem, sobre como arrumar cabelo, essas coisas, ele fala aqui. Mas vamos ver em que contexto, né, irmã? Na metade do século I, era esperado que uma mulher tivesse a mesma religião do seu marido. Se o marido se convertesse a qualquer religião, ela deveria seguir a religião do seu marido. Mas quando a mulher se convertia,
Quando ela dizia que estava recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e o marido dela não era crente, ela sofria terrivelmente, ela passava maus bocados nas mãos do seu marido. Então Pedro agora vai aconselhar essas mulheres a se submeter a seus maridos, mesmo esses que não são cristãos. E ele vai dizer isso porque tem uma promessa por trás disso, para que eles pudessem crer na palavra. Então, ele sabe muito bem a situação da mulher, quando o marido se recusa a ouvir o evangelho. Então quais são, vamos lá, quais são as características de mulheres felizes? Primeiro, mulheres felizes são submissas aos seus maridos. Amém, irmã? Amém? Falar submissão hoje é causar um frio na espinhela, né? De muitas mulheres. O homem exerce uma liderança natural dada por Deus. Aprendemos que essa liderança deve ser amorosa. Vimos aqui. Em lugar nenhum ele deixa implícito que a mulher é inferior aos seus esposos. Em lugar nenhum. Pelo contrário, ele enfatiza o papel de que cada um deve cumprir. Então, submissão nada mais é que reconhecer a autoridade do marido dada por Deus. Ei, quem autorizou o homem? Quem colocou o homem como autoridade sobre você foi o próprio Deus. Então, quando você, na perspectiva do apóstolo Paulo, quando a mulher respeita o seu marido, ela está respeitando ao Senhor, porque quem deu essa autoridade a ele foi o próprio Senhor. Então, essa é a verdade sobre submissão. Mas veja bem, esse homem que eu falei anteriormente, um homem que cuida da mulher, que trata com dignidade, que abençoa, que trata ela com trato, que olha para ela com um olhar carinhoso. Esse homem, esse tipo de homem, ele fica fácil ser submisso a ele, não fica? Ah, mas o meu não é assim. Mesmo assim, a palavra de Deus vai nos ensinar que a mulher deve submissão ao seu marido. O que mais? Além de ser submissa, mulheres felizes são submissas aos seus maridos. Por isso que nós precisamos aprender que não é uma imposição e uma humilhação. A ideia de submissão não é nada disso. É uma mulher que respeita o marido e que sonha que esse homem seja um homem carinhoso, abençoador, que seja um homem que dê a vida por ela, mesmo que no momento ele não dê. Outra coisa que nós aprendemos de mulheres felizes são mulheres que valorizam a beleza espiritual. Versículo 3 e 4. A mulher bela espiritualmente também se arruma, viu? Fisicamente. Pedro não está dizendo que a mulher espiritual é uma baranga relaxada. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Pedro está falando aqui de prioridades e valores. Pedro está falando que a mulher é feliz, porque nós estamos lá pegando o gancho lá do versículo 10. Quem quer amar a vida e viver dias felizes? São mulheres que valorizam a beleza espiritual, mas isso significa que elas se arrumam também, que são bonitas exteriormente também, que faz um negócio no cabelo, que botam uma maquiagem, que andam com uma roupa legal. Então essa é a ideia. Mas o Pedro vai falar de prioridade. Ele vai dizer que a beleza espiritual é melhor do que a beleza exterior. A mulher bela espiritualmente não deve valorizar simplesmente a beleza interior que perece e que passa. O que você, Santa Varoa, vamos lá para as mulheres. O que você mais valoriza? A sua beleza em Cristo, a sua beleza espiritual ou sua beleza física? Aonde você investe mais tempo? Na frente do seu espelho ou no joelho? Aonde você investe mais tempo? No salão de beleza ou na presença de Deus? Porque hoje, meus irmãos, glória a Deus, aqui na Jardim tem umas mulheres bonitas, começando da mais bonita de todas. Vocês sabem muito bem que o nome dela é Viviane Oliveira. Irmão,
Os mulherão, bonito, maquiado, arrumado, dá um trato no cabelo, a roupa bonita, um salto, né? Vai andando, aquela coisa mais linda, modelos. Mas deixa eu te dizer, Santa Varoa, tudo isso é muito bom, desde que não provoque sensualidade. Tudo isso é uma bênção, mas a beleza espiritual é incomparável. Porque tem mulheres que gastam horas na frente do espelho, horas no salão de beleza, e são raquíticas, fracas espiritualmente, porque não valorizam a beleza espiritual e por isso são deprimidas. Deixa eu te dizer, querida, não é a maquiagem que vai curar o seu coração. Você maqueia o seu rosto, mas não maqueia a sua alma. A sua alma só vai ser curada em Cristo Jesus, somente em Cristo. A mulher bela espiritualmente, diz o texto que ela demonstra isso com um espírito dócil e tranquilo. Deixa eu ler, olha que coisa linda. Versículo 4. Seja, porém, um homem interior de coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso, na NVI, de um espírito dócil e tranquilo. Ah, mulher, é linda a mulher dócil, tranquila na presença de Deus, porque a sua alma é curada, é tratada. Agora, não confunda isso com a mulher sonsa. Não é isso que o texto está falando. Espírito manso e tranquilo, dócil e tranquilo, não é sinônimo de fraqueza. Não é, muito pelo contrário, porque se você for olhar os exemplos das mulheres que a Bíblia traz, você vai ver que eram mulheres maravilhosas, mas mulheres cheias do Espírito Santo. Aliás, as mulheres mais realizadoras são aquelas que possuem qualidades interiores de mansidão e tranquilidade. E por causa dessa mansidão e dessa tranquilidade, dessa hombridade, dessa sabedoria, elas edificam as suas casas, elas edificam empresas, elas edificam casas. Elas são mulheres cheias do poder de Deus. Sim, meu irmão, minha irmã, mulheres felizes são assim, é ou não é? Ela não está preocupada simplesmente em mostrar uma aparência exterior, mas interior, de traje tranquilo, dócil na presença de Deus. E diz o texto que essas mulheres que são belas espiritualmente, elas têm grande valor diante do Senhor nosso Deus. Finalmente, mulheres felizes são mulheres que seguem o modelo das mulheres de Deus. Versículo 5 e versículo 6. Quando Pedro chama essas mulheres de santas, ele não está querendo dizer que elas são perfeitas, mas ele está se referindo ao relacionamento delas com Deus, pois o seu espírito era manso e tranquilo e era precioso aos olhos de Deus. Essas mulheres, elas são referência de temor ao Senhor. Sara, são referências de temor a Deus, de andar com Deus, de experiência com Deus. São referência de obediência aos seus maridos. Como disse o texto falando sobre Sara, que ela chamava Abraão de seu senhor, e ela era feliz por causa disso. Isso não a inferiorizava, isso não a diminuía. Estar debaixo da autoridade do seu marido, que era homem segundo o coração de Deus, que era abençoado. Talvez a essa altura você fale assim: ah, pastor, mas ser esposa de um marido crente, temor de Deus, desse jeito que o senhor está falando aí, é uma bênção. Mas o senhor não conhece meu marido? Eu não conheço, minha irmã, mas em nome de Jesus um dia eu vou conhecer e vou batizar ele, porque ele vai se transformar num homem de Deus, cheio do Espírito Santo, vai ser uma bênção. Você precisa olhar para o ideal, você não pode, você precisa orar olhando para o ideal, embora você viva no mundo real. Ouvi falar de uma irmã que entrava na igreja, já contei isso aqui, entrava na igreja com a mão assim, ó, de lado. Aí perguntava ela assim: ó, por que você está entrando assim, se não tem ninguém? Parece que você está segurando na mão de alguém. Ela falou assim: meu marido ainda não é crente, mas eu já estou entrando na igreja pela fé, segurando na mão dele. É isso, é esse espírito. Mulheres que temem a Deus e que creem nesse sobrenatural. Essas mulheres são referências da prática do bem, de cuidado das pessoas.
Essas mulheres são referência de coragem, mesmo em momentos de angústia, de profunda perseguição e lutas, elas se levantam como Débora. Mulheres como exemplos de coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei se você notou algo interessante nesse texto. É que em todos os aspectos tem uma promessa. Pedro vai falar de pessoas felizes, de homens felizes, maridos felizes, na verdade, esposas felizes. Eu inverti o texto para um efeito didático, para a gente aprender mais profundamente. Eu poderia pregar novamente, não há nenhum prejuízo na interpretação do texto sobre isso. Mas ele vai falar que pessoas felizes são pessoas que vivem em harmonia. Em suma, são pessoas que têm um bom relacionamento com o outro. Pessoas felizes, em resumo, se relacionam bem e abençoadoramente com as pessoas e se relacionam bem com Deus. São pessoas felizes. E aí o resultado está lá no versículo 9, que vai dizer no final assim: foste chamados a fim de receber bênção por herança. Pedro fala assim: para isto vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Ou seja, por trás dessa pessoa feliz ainda tem Deus derramando uma bênção especial. Glória a Deus. Segundo, os homens felizes que procedem dessa maneira têm uma bênção também. Que bênção é essa? Os homens felizes, diz o texto, que eles não terão as suas orações interrompidas. Se eles procederem conforme a palavra de Deus está ensinando, eles terão as suas orações respondidas, eles terão um relacionamento com Deus. Meu irmão, Deus não vai aceitar a oração de um homem que cultiva um lar de tribulação, de angústia, de brigas e intrigas. Não vai. Ele vai abençoar e responder a oração de um homem que trabalha para ter uma harmonia no seu lar. Resultado, oração respondida. Em último lugar, as mulheres que procedem dessa maneira terão uma bênção extraordinária. O apóstolo Pedro, que elas agem com um honesto comportamento, e o resultado, a conversão dos seus maridos. Que coisa maravilhosa! Conversão dos maridos, observando o vosso honesto comportamento, com temor a Deus, mostrando a sua beleza espiritual. Você não vai precisar abrir a sua boca, Ele vai ver o seu testemunho e vai glorificar a Deus. Amém? Você crê nisso? Eu creio, está na Bíblia. Vamos orar? Você podia ficar em pé? Vamos falar com o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a sintonizar com a felicidade, a procedermos como pessoas realmente felizes, que se importa com o próximo, que se importa com a relação com Deus, com a intimidade com Deus, e que ao mesmo tempo cuida do irmão. Ajuda-nos, Deus, sobretudo nós que somos casados e os irmãozinhos que vão casar, a ser homens felizes, que aprendam a viver a vida comum do lar com discernimento, cuidando da mulher como parte mais frágil, tratando a sua mulher com dignidade, para que as nossas orações não sejam interrompidas, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe as irmãs que são casadas, ó Pai, dá-lhes graças, ó Deus, para serem submissas aos seus maridos, para que elas valorizem muito mais a beleza espiritual do que a física. Que sejam mulheres que seguem as reais modelos espirituais, como Sara, Agar, ó Deus, Débora e tantas outras que foram instrumentos poderosos do Senhor. Que esse seja o maior exemplo delas. E a tua palavra diz, meu Pai, que aquelas que não têm os seus maridos convertidos verão eles salvos,
pelo poder da graça do Senhor. Nós cremos na promessa do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, e queremos nesta noite estar com o nosso canal da felicidade, na presença de Deus, ainda melhor na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Não vai embora ainda não, deixa eu te dar um aviso. Lembrar você de devolver seu dízimo, sua oferta. Quero abençoar